Obviamente, isso não se aplica somente quando o assunto é o batismo. Não devemos acrescentar nada a qualquer assunto sobre o qual Deus já falou. Às vezes as pessoas falam que Deus me revelou isto, aquilo. É uma fala perigosa. Deus revelou sua vontade aos apóstolos e profetas 2000 anos atrás. Eles a registraram e cabe a nós ler, crer, praticar e ensinar. Paulo disse o seguinte na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 3 a 5. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Nós temos a revelação de Deus por escrito e podemos entendê-la. Nós já temos nossa lei. As escrituras destes apóstolos e profetas são tudo o que nós precisamos, são a nossa lei. Paulo disse em 1 Coríntios 9, 21, ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Neste contexto, ele está falando sobre direitos que ele tinha e dos quais abriu mão para poder ganhar o máximo de pessoas para Cristo. Ele também identifica uma coisa da qual jamais abriria mão, a lei de Cristo. Debaixo da lei de Cristo, Paulo diz. Sim, nós temos a lei de Cristo e devemos ser obedientes a ela e nunca pensar em ir além dela ou acrescentar ou adicionar algo a ela. Tiago chama esta lei assim, em Tiago capítulo 1 e versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo negligente, ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei perfeita, que não precisa da ajuda do homem com novas revelações. Esta é a lei da liberdade, através da qual podemos ser libertos. Lembrando também João 8 e 32. Olhe o contexto em que Tiago escreveu o que vimos nesse versículo 25. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago, capítulo 1, 22 a 25. Nós temos uma lei. Nós não devemos acrescentar nem tirar nada dela. Esta lei é perfeita. Portanto, não precisamos colocar nem por nada. Aqui Tiago conclui, não adianta conhecer estas verdades, se não nos tornamos praticantes. Depois ele exorta ainda em Tiago capítulo 2, em versículo 12. Falai de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Devemos obedecer a esta lei da liberdade, pois seremos julgados conforme o nosso procedimento, de acordo ou desacordo com a lei. O que esta lei diz sobre o batismo é o que devemos crer, praticar e ensinar.
vamos ver nestes estudos. Vamos tomar cuidado para não cair no pecado de presunção. Presumir saber o que agrada a Deus, sem Deus ter falado, é mais do que perigoso. É pecado uma grande transgressão. O salmista Davi disse no Salmo 19 e versículo 13, também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoreiem de mim, então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Sim, a presunção é um pecado quando se trata das coisas de Deus. Será que podemos dizer, Deus não se importa com isto? Pode ser imersão, pode ser aspersão com derramamento de água na cabeça. Como podemos dizer, eu sei que Deus gosta disso, quando Ele não revelou a esse respeito? Nossos pensamentos são inferiores aos de Deus. Deus mesmo disse, através do profeta Isaías, em capítulo 55, em versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, disse o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós podemos saber a vontade de Deus somente através da revelação escrita de Deus. Qualquer coisa além disso é especulação e pecado. Surpreendentemente, o homem muitas vezes presume que pode agir, ensinar e proceder de forma diferente do que o Senhor escreveu. E eu ainda ouço dizer que é a vontade de Deus. Na tentativa de justificar a ação humana, acalmar a sua própria consciência e silenciar o apelo interior de se submeter à palavra de Deus. É comum escutarmos frases como estas. Deus é nosso Pai Celestial, Ele me ama, Ele não quer que eu seja feliz. Se eu sei que meu Pai quer que eu faça isso, porque isso me fará feliz. Ou alguma coisa assim. Deus pode ter sido rigoroso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento estamos sobre o sistema de graça. Portanto, não estamos em cativeiro para nos preocupar em manter todas as leis perfeitamente. Não precisamos nos preocupar com observações tediosas e detalhadas de qualquer tipo. Ou, ainda assim, você realmente acha que Deus me mandaria para o inferno só por fazer ou ensinar isso? Deus vai mesmo me condenar por esse único pecado? O meu Deus não é assim. Ou ainda assim, o que há de tão ruim em fazer isso? Ninguém vai ser prejudicado se fizermos isso. Essas perguntas comuns incorporam o próprio espírito de presunção, porque deixam de lado o que Deus disse em favor da racionalização do homem. O verdadeiro servo de Deus se aproximará ao máximo do que Deus inspirou os homens a escrever na Bíblia. Quanto mais alguém se esforça para se afastar das palavras claras das Escrituras, mais se revelam os segredos e intenções do seu próprio coração. Vamos fazer um outro resumo aqui. O pecado de presunção. O homem não pode saber as coisas de Deus, sem ele, Deus, ter revelado nas Escrituras. Lembrando a passagem de Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. A mente de Deus é tão alta que nenhum homem consegue compreender
o que ele pensa. E também em Salmos 119, 130, 1 Timóteo 3, 16 e 17, Deus escreveu os desejos dele e são compreensíveis, e nós devemos realmente nos limitar a estes ensinamentos. Também em 1 Coríntios 2, 4 a 5 e 10, e 2 Pedro 1, 20 a 21. A mente do homem não entende nada de Deus, além do que está escrito, além do que está inspirado pelo Espírito Santo e registrado na sua santa palavra. E, finalmente, Salmo 19 e 13. Se o homem fala que conhece as coisas de Deus, além da revelação, é pecado de presunção. Presumir conhecer as coisas de Deus, quando Deus não tem falado. E, mais uma vez, surpreendentemente, mas o homem muitas vezes presume que pode agir, ensinar e proceder de forma diferente do que o Senhor escreveu, e o ainda ousa dizer que é a vontade de Deus. Nós vamos conhecer o que Deus pensa sobre o batismo de acordo com o que está escrito na Bíblia. Nós não vamos ir atrás do que os homens pensam sobre o batismo. Nós vamos procurar dentro das páginas sagradas o que os homens inspirados pelo Espírito Santo creram, praticaram e ensinaram sobre o batismo. E a minha esperança é que vocês, meus alunos, vão crer, praticar e ensinar a mesma coisa sobre o batismo e sobre outras coisas também, reveladas na palavra de Deus. Que Deus te abençoe.